Na sequência do vídeo anterior, vou neste vídeo inserir alguns dados diretamente na base de dados e vou introduzir aqui a utilização da Structured Query Language, isto é, SQL, a forma como nós vamos comunicar com o nosso banco de dados. No vídeo anterior tínhamos então mostrado aqui como instalar o Database Net, que é chamado também Database 4, e é uma pequena e muito útil aplicação que nos permite então aceder a um conjunto variadíssimo de sistemas de gestão de bases de dados. E neste caso estivemos também a mostrar como criar uma base de dados utilizando o sistema de gestão SQL Server Compact Edition. Vimos também que ele se encontra instalado por defeito no nosso computador quando instalamos o Visual Studio. Para voltarmos então a utilizar esta aplicação, vamos apenas executar aqui com um duplo clique e em seguida o que nós vamos fazer é abrir a aplicação ou melhor, a base de dados, peço desculpa, que nós tínhamos estado a utilizar e que neste caso é aqui teste. Vão reparar também que existe a possibilidade de abrirmos esta base de dados da seguinte forma. Se formos à pasta onde nós criamos a base de dados, neste caso eu criei aqui na minha raiz na minha pasta de projetos de C#, se eu fizer aqui um duplo clique, ele vai me perguntar aqui se eu quero selecionar um programa para abrir este tipo de fecheiros. Eu posso selecionar um programa a partir da minha lista. Na minha lista não vai aparecer o database.net, porque ele na prática não foi instalado. Nessa circunstância eu terei que fazer aqui um browse, ir então à pasta onde a aplicação está instalada, que eu penso que será aqui mesmo dentro de Downloads, ok? E nesta circunstância temos então aqui a abertura da nossa base de dados diretamente com o software. Eu vou voltar a fechar, tenho aqui o software aberto duas vezes e mostrar então basicamente o seguinte. Se eu fizer aqui um duplo clique, eu posso abrir a minha base de dados anteriormente construída desta forma, bastante fazer um clique aqui. Okay? Neste caso duplo clique e vou abrir. Se eu quiser desligar aqui a minha base de dados, eu vou fazer aqui desconectar, ok? O conceito de conectar e desconectar com uma base de dados é extremamente importante porque nós podemos estar ligados ou desligados relativamente a uma base de dados. Estamos ligados à base de dados, podemos ir operar informações, obter resultados, inserir e eliminar resultados. Quando não estamos conectados com a base de dados, nós não temos qualquer relação com essa estrutura e, portanto, não conseguimos aceder aos seus elementos e à sua informação. E este é um conceito extremamente importante na generalidade de todas as bases de dados, ok? Em primeiro lugar, nós conectamos-nos à base de dados, fazemos todas as operações que pretendemos fazer e, de imediato, desconectamos-nos da base de dados. Isto é um conceito que mais para a frente vão ver que vai ser extremamente útil perceber. Neste caso concreto eu estou aqui conectado com a minha base de dados que se chama testes, ok? Está aqui teste, neste caso .sdf, é o nome do ficheiro que contém toda a estrutura da minha base de dados, que na realidade só é constituída apenas por uma tabela. Se eu fizer aqui um duplo clique, como podem ver, ele não vai abrir aqui nenhuma instrução, vai abrir aqui um outro quadro que me diz que eu tenho duas colunas. Para abrirmos aqui a nossa base de dados, eu posso simplesmente fazer o seguinte, clicar com o botão direito do rato e fazer abrir. E neste caso concreto vamos ter aqui duas separações muito estranhas, ok? Vamos ter aqui em cima um separador que nos permite inserir SQL, Structured Query Language, e de uma forma genérica é isso que já está a aparecer aqui. Não se assustem porque eu a seu tempo irei explicar o que é que isto significa. E aqui em baixo temos uma representação visual da nossa tabela, que é organizada por colunas, que por sua vez irá ter um conjunto de linhas por cada registro que for feito. Isto é, se eu vou ter o nome de uma determinada pessoa e o seu número de celular ou de telefone, nós vamos ter então uma linha. Se tivermos 2, 3, 4 pessoas, esta será o número de linhas que a nossa tabela vai ter. Eu vou aqui fechar este quadro e vou abrir o quadro de forma editável. Neste caso vou clicar aqui com o botão direito do rato e vou clicar em editar. E o editar significa não editar propriamente a estrutura da minha tabela, mas sim editar os seus valores. Porque se eu quiser editar a estrutura da minha tabela, eu terei que clicar em Design.
E quando clico em Design, eu tenho então aqui o espaço onde eu posso acrescentar colunas à minha tabela desta base de dados, ok? Tudo isto pode parecer um pouco estranho, mas vão ver que é muito semelhante a trabalhar, por exemplo, com uma folha de Excel. Neste caso concreto, no que diz respeito à construção das tabelas, ok? Ora, aqui neste caso concreto, eu vou fazer o seguinte, vou clicar com o botão direito do rato e vou clicar em editar. E vou aqui verificar que tenho aqui a apresentação visual da minha tabela, que contém apenas duas colunas. Uma para o nome, outra para o número. Eu vou aqui alargar um pouco mais este espaço e vou escrever aqui o meu nome. João Ribeiro. À frente, no número, eu vou colocar um número qualquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Se eu quiser acrescentar aqui um outro valor, eu posso fazê-lo diretamente aqui. Vou colocar aqui Carlos Alberto, por exemplo, e à frente eu pressionei a tecla Tab para saltar para a coluna da frente e eu vou colocar aqui, por exemplo, um outro número qualquer. E assim sucessivamente, posso colocar aqui Francisco e à frente um outro número qualquer. E reparem como eu estou então a criar aqui um conjunto de registros. Cada registro, isto é, cada pessoa que dá entrada na minha base de dados, tem direito a uma linha nesta tabela que tem duas colunas, nome e número. E penso que até aqui é relativamente simples de perceber qual é este conceito. Ora, qual é a grande novidade relativamente às bases de dados? Nós vamos ter, posteriormente, não ainda neste vídeo, mas vamos ter a ocasião de verificar como é que nós podemos, através do C#, entrarmos dentro desta base de dados e ir obter informações sobre o registro destas pessoas que aqui estão. Esse será o assunto que iremos tratar em futuros vídeos, ok? Nesta aplicação é possível verificarmos e testarmos como é que nós vamos utilizar então os mecanismos de comunicação com a base de dados. E já falámos sobre ele, é a Structured Query Language, ou mais conhecido por SQL. Ou, se ouvirem falar em inglês, vão ouvir falar em SQL, ok? Ora, neste caso concreto, se eu agora fechar aqui esta minha tabela, eu não tive que gravar rigorosamente nada, porque reparem, os dados vão estar aqui guardados. Neste caso, se eu fizer aqui editar, eu vou ter a possibilidade novamente de continuar a inserir informação. Se eu utilizar aqui o abrir, vamos verificar o quê? Que já vamos ter aqui esta apresentação dos resultados. Aqui eu não tenho a possibilidade de adicionar valores, ok? Nem de os alterar, ou posso quando muito tentar alterar aqui, vamos colocar aqui teste, mas reparem, não dá para alterar os valores. E porquê? Porque neste caso concreto, quando eu selecionei a opção abrir, o abrir é diferente de editar. Isto é, editar é o conceito de pegar a informação que já existe na nossa base de dados e acrescentar ou alterar registros existentes. Abrir é meramente uma consulta. É consultar o nosso banco de dados. É pedir ao nosso banco de dados que nos informe quais são os registros que estão guardados. Okay? E esta diferença é fundamental que nós tenhamos sempre em conta. Porquê? Porque, de uma forma genérica, operar numa base de dados, em termos de gestão da informação que lá está contida, resume-se fundamentalmente a 4 mecanismos. Inserir dados, neste caso, ok? Editar dados, consultar dados e eliminar dados. Okay? Portanto, temos inserir, que é introduzir novos elementos, temos o eliminar, que é apagar elementos que existem, temos o editar, que é para alterar elementos que já lá estão, e temos o consultar, que é apenas verificar quais são os elementos que estão dentro do nosso banco de dados, ou na nossa base de dados. E para isso utilizamos então a linguagem SQL. Ora, a linguagem SQL está aqui representada por este conjunto de instruções extremamente estranha, que nos permite não só, aqui através deste conjunto, apresentar aqui esta tabela. E reparem que eu vou agora fazer aqui uma coisa tão simples quanto isto. Eu vou remover tudo o que aqui está, vou colocar aqui uma instrução de SQL e não vou explicar ainda o que eu estou a fazer. Select from contactos. Okay? Vamos aqui executar e repare o que é que aconteceu. Exatamente com o mesmo tipo de inscrição que eu aqui tive, isto é, muito mais simples do que aquela que estava aqui anteriormente,
Eu cliquei depois em executar e executar vai permitir fazer o quê? Vai permitir a esta aplicação que leia esta instrução de Structured Query Language, que eu vou passar a chamar pelo seu diminutivo SQL, esta query de SQL, query significa colocar uma questão, e portanto esta execução de SQL vai-me permitir ir buscar aqui os valores. Agora reparem como é que eu posso aqui, por exemplo, fazer uma seleção apenas para mostrar João Ribeiro. Vamos fazer assim, select, ou melhor, só mostrar a coluna dos nomes, por exemplo, select nome from contactos. Okay? Vamos verificar o que é que vai acontecer. Reparem, eu selecionei apenas a coluna nome a partir da tabela contactos. From significa a partir. Portanto, select vai ser o termo que nós vamos utilizar sempre que queremos obter informações sobre as nossas tabelas. Vejam, por exemplo, select número from contactos, que é o nome da nossa tabela. Executar. E cá está, número. Ou, por exemplo, vou dar aqui outro exemplo, e depois eu vou explicar isto com mais calma. Select tudo from contactos, where nome igual a Francisco. Vamos ver se vai funcionar e executar. Cá está, Francisco e o número, ok? E por aqui penso que já é possível começarmos a perceber o poder da linguagem SQL. Através deste tipo de linguagem, de instruções muito específicas, nós vamos poder comunicar com a nossa base de dados. E neste caso concreto, eu estive a mostrar alguns exemplos, que depois vamos ter a oportunidade de aprofundar nos próximos vídeos. Eu estive a mostrar aqui alguns exemplos de como é que eu posso obter informações seletivas a partir da minha base de dados. Reparem que o resultado que eu aqui obtive não me apresentou o dado João Ribeiro, nem o Carlos Alberto, que lá está. Apenas me apresentou o Francisco, porque eu quis de facto que me fosse apresentada uma tabela apenas com todos os nomes que fossem iguais a Francisco. Mas eu posso também utilizar o SQL para inserir dados na minha base de dados. Eu vou mostrar aqui como é que eu faço. Neste caso vou voltar a apresentar a minha tabela completa. Select asterisco from contactos. Okay? Vou aqui executar e cá está a minha tabela. Vamos imaginar que eu quero inserir um novo registro aqui na minha base de dados. Eu, para isso, vou utilizar uma outra instrução que não é o select. Okay? E mais uma vez eu volto a sublinhar que iremos ter a ocasião de explorar cada uma destas instruções. Neste caso, eu vou colocar aqui o insert, inserir, into contactos, values, novo nome e vírgula, vamos colocar aqui um valor qualquer. Vamos verificar se eu aqui coloquei as aspas, mas eu tenho que colocar aqui apóstrofes, ok? Vamos executar e vamos ver o que é que vai acontecer, ok? Ele vai dizer o seguinte, one row affected, isto é, uma linha afetada. Uma linha afetada porquê? Porque eu inseri uma nova linha. Ora, como é que eu sei se a nova linha foi inserida com sucesso ou não? Em primeiro lugar, porque não dá um erro e aparece aqui SQLCE Query Executed Successfully, ok? Isto é, a minha instrução foi executada corretamente. Se eu tivesse aqui um erro qualquer, que eu, por exemplo, posso aqui criar propositadamente, eu vou executar e reparem, aparece um erro. Ele diz que a query foi executada com erros e, portanto, nenhuma, isto é, 0 linhas foram afetadas. E quando ele fala em linhas afetadas, está a falar-se mais claramente sobre linhas que estejam já existentes, linhas que eu esteja a tentar inserir, linhas que eu esteja a tentar editar. Neste caso, 0 foram afetadas, portanto, eu não consegui ler nem alterar nada do meu banco de dados. Para eu saber se os valores foram inseridos com sucesso na minha base de dados, eu vou novamente dar uma instrução para selecionar apenas os dados todos da minha tabela. Apenas, não, neste caso são todos. Então, select, que é selecionar, o asterisco significa tudo, selecionar tudo, from, a partir de, contactos. E reparem o que é que vai acontecer quando eu executar. Vamos ter aqui não só os 3 elementos que eu tinha adicionado
manualmente através do sistema de edição, mas vamos ter aqui o novo registro inserido na nossa base de dados. Vamos imaginar que eu quero alterar o nome Francisco para um outro nome qualquer. Então eu vou aqui utilizar um outro mecanismo. Se bem se recordam, eu referi que nós temos então, mecanismos de seleção, para verificarmos valores, mecanismos de edição, mecanismos de inserção e um mecanismo de eliminação. São estes 4 os principais mecanismos que nós vamos utilizar com a Structured Query Language, a parte de um outro conjunto de mecanismos que nos permitem alterar a estrutura da nossa base de dados. Quando nós queremos alterar a estrutura da nossa base de dados, iremos utilizar um outro tipo de instruções de SQL. Neste caso, para editarmos, inserirmos, eliminarmos e alterarmos valores, etc., ou ir buscar valores, nós utilizamos então estas 4 operações. Neste caso mostrei o select. Vamos aqui alterar Francisco. Então como é que eu faço para alterar Francisco? Eu posso fazer o seguinte, update, nome, set. Ok, peço desculpa, update contactos, set, nome igual a, por exemplo, Joaquim, where, nome igual a Francisco. Vamos verificar se esta instrução é executada corretamente, executada, e cá está a informação a dizer que foi afetada uma linha. Okay? Foi afetada uma linha. Vamos verificar então aqui se de facto esta alteração se processou corretamente. Isto é, tínhamos Francisco e passamos a ter Joaquim no lugar de Francisco. Então vou fazer o seguinte, select, asterisco, from contactos, executar, e cá está. No lugar onde estava Francisco passou a constar Joaquim. Vamos imaginar que eu quero apagar Carlos Alberto. E eu volto a sublinhar mais uma vez no decorrer deste vídeo que vamos ter a ocasião de explorar de forma mais aprofundada cada um destes conceitos, ok? Estou apenas a mostrar neste vídeo as potencialidades do SQL. Neste caso eu quero apagar Carlos Alberto. Reparem, eu vou usar delete. Delete significa apagar. From contactos, where, nome igual a Carlos Alberto. Okay? Vou apagar da tabela contactos o registro ou a linha onde o nome for igual a Carlos Alberto. E temos aqui. Se eu tentar fazer só Carlos, eu vou fazer aqui esta pequena experiência. Reparem o que é que vai acontecer. Executar. E a minha query foi executada com sucesso, isto é, sem erros, mas não foi afetada qualquer linha. Porquê? Porque não existe nenhuma linha que contenha na coluna nome simplesmente Carlos. Existe uma sim que contém Carlos Alberto. E vamos então executar e reparem a diferença agora. Uma linha afetada. E aqui embaixo, cá está, também foi executado corretamente e foi afetada uma linha. O que é que aconteceu ao item Carlos Alberto? Bom, select asterisco from contactos. Vamos verificar novamente todos os dados da nossa tabela contactos e reparem, o registro foi eliminado do nosso banco de dados. Esta informação é extremamente útil para percebermos, então, como é que, de uma forma genérica e muito básica e até introdutória, é a utilização do SQL, Structured Query Language. Nós vamos ter a ocasião ainda no próximo vídeo de mostrar aqui mais algumas instruções, mais algumas introduções à utilização do SQL, para depois, no vídeo seguinte, avançarmos para o interior do C# e para eu vos mostrar como é que nós podemos comunicar com esta base de dados, mas utilizando neste caso exclusivamente o código C#, sem ser necessário termos acesso ou entrar dentro da nossa base de dados através do database.net.